Pentecostes, querido, como cada festa bíblica tem um propósito. Quando a gente olha para todas as festas bíblicas, tiveram acontecimentos que marcaram o novo tempo. Quando a gente olha para as festas, três principais festas que são celebradas são Páscoa, Pentecoste e Tabernáculo. São as três principais festas de Israel. Elas têm um sinônimo profético muito poderoso. Vamos começar de tabernáculo. Quando a gente celebra tabernáculo, a gente fala sobre nascimento de Jesus. Amém? A Bíblia fala sobre o tabernáculo de Deus que veio e habitou entre nós. Apóstolo João, quando vai falar da festa tabernáculo, ele usa um verbo que foi criado por João, que é tabernacular. Traduzido do grego, significa alguém tomando a forma de habitação. Entendeu? Então, quando a gente fala de tabernáculo, nós falamos sobre a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Nós temos por tradição, a tradição celebra o nascimento de Jesus em dezembro, não é? Que é o Natal, dia 25 de dezembro. Mas nós sabemos historicamente, hoje todo mundo está a par disso, entendemos que Jesus não nasceu em dezembro, mas que ele nasceu provavelmente ali por outubro, setembro, outubro, que é justamente a data da celebração da festa de tabernáculos, amém? Então toda festa bíblica, ela marca um acontecimento das profecias e das promessas liberadas através dos profetas do Velho Testamento. Então o tabernáculo marca o nascimento de Jesus. Quando a gente fala da Páscoa, a Páscoa celebrada pelos hebreus logo após a libertação do Egito, né? Após o momento antes da vinda da 10ª praga, que foi a ordenança do Senhor que um cordeiro fosse sacrificado e o sangue desse cordeiro fosse aspergido sobre os umbrais, as portas das casas, para que quando o anjo da morte passasse, ele não adentrasse aquelas casas que estavam marcadas pelo sangue. Então ali a gente vê uma correlação entre o sangue e o livramento da morte e a redenção daquele povo. Justamente na festa da Páscoa, na celebração da Páscoa, foi quando Jesus foi crucificado. Significa que Jesus era aquele cordeiro tipificado desde o momento da libertação do povo de Israel, do povo hebreu, da escravidão do Egito, onde o sangue do cordeiro sacrificado era aspergido sobre os umbrais da porta. Então, na Páscoa, nós temos a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, onde o seu sangue foi derramado e ali mostrava que o cordeiro prometido por Deus que traria a redenção ao mundo. Quando João foi batizar Jesus, ele viu Jesus vindo, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nascimento, Páscoa, a morte de Jesus e a sua ressurreição. E Pentecoste é uma celebração de uma festa também anunciada pelo Senhor logo após a libertação desse povo hebreu da escravidão, onde o Senhor ordena que houvesse uma celebração de uma festa que usualmente no começo era chamada como a festa da colheita. A partir daquele momento, pense, o povo de Israel ficou escravizado por mais de 400 anos no Egito. Por mais de 400 anos eles não tinham terra, eles não tinham território. Pensa que de pai para filho foi passando a ideia, a cultura de uma pessoa que não tinha posse de bens, que era escravo. Eles não tinham território, eles não colhiam frutos. Eles viviam de porções que eram dadas pelo faraó a eles como escravo. Viviam trabalhando para ter alguma coisa para comer. Então Deus, quando eles são libertos, o Senhor vai trazer uma nova cultura. As festas bíblicas não são apenas celebrações para trazer uma alegria, porque festa é alegria, amém? Diga, festa é alegria. Quando a gente celebra o nosso aniversário, né, a gente celebra o nosso nascimento. É um tempo de alegria, não é? Todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, há comida, bebida, há um compartilhar, há um momento ali de confraternização, alegria. Então o Senhor não estava apenas querendo proporcionar alegria para o povo quando ele marcou as festas, instituiu as festas, mas ele estava querendo trazer uma nova cultura para esse povo que era escravo.
que tinha uma cultura de escravidão. Então diz, vocês vão celebrar Pentecostes, que na verdade era chamada Shavuot, a festa das colheitas, porque a partir de agora vocês vão começar a ter terra. Vocês vão entender o valor da terra. O quanto é importante vocês ter um território. Por isso o Senhor prometeu para o povo dele uma terra, amém? Ele diz, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Uma terra produtiva, uma terra onde vocês vão trabalhar, vão plantar e vocês vão colher o fruto dessa terra. Então era nova cultura trazendo para o povo. As festas são culturas, amém? Para o povo, tirando a cultura de escravidão e trazendo a cultura de um povo livre. Vocês vão plantar e vocês vão colher, amém? Então era chamada a festa das colheitas. Depois, novos sentidos começaram a vir para a festa, para essa festa, né? Que era chamada as festas das semanas, que eram 7 semanas, né? E no último dia, que era o 50º dia, se celebrava uma festa em gratidão ao Senhor pela produção. Primeiro, vocês vão ter uma terra para plantar. Vocês vão ter um território para viver. Vocês não vão ser nômades. Vocês não vão ser viajando daqui para lá, dali. Não tem lugar fixo, né? Pega a cabana, monta a cabana, desmonta a cabana, monta a cabana, desmonta a cabana. Não, vocês vão ter um território. Depois vocês vão ter colheitas. E agora vocês vão agradecer a Deus pelas colheitas que vocês estão tendo. Então, 7 semanas. Contava-se da primeira até a 7ª semana, 49 dias. No 50º dia, era o dia de Pentecoste. Que, na verdade, no grego significa Pentecoste, justamente por ser no 50º dia, celebrando esta festa. Então eram 7 semanas para a celebração da festa. Contava da redenção da Páscoa, olha para você ver, da redenção da Páscoa até o dia de Pentecostes são 50 dias. Quando Jesus foi crucificado e ele ressuscitou e depois ele aparece aos discípulos, ele fala sobre uma promessa que estava em Joel capítulo 2. Joel disse, nós ouvimos aqui, Joel disse, nos últimos dias o Senhor vai derramar do seu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão. Então Jesus compartilha com os discípulos após a ressurreição, aparece aos discípulos e diz, ficai em Jerusalém, Atos capítulo 1, capítulo 2. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então vocês me serão por testemunhas a todas as nações da terra. Jesus estava falando a partir do dia da Páscoa, a partir da sua morte. Começaria a contagem das semanas para começar a festa de Pentecostes. O que os discípulos fizeram? Por mais ou menos 50 dias, os discípulos ficaram em Jerusalém, unidos. A Bíblia fala que eles estavam unânimes em oração, em consagração ao Senhor, esperando que viesse da parte do Pai o quê? A promessa. Agora, por que é que o derramado do Espírito Santo acontece justamente em Pentecostes? Por que não em outra data? Por que Jesus não nasceu em outro momento a não ser em tabernáculo? Por que Jesus não foi morto, crucificado em outro momento a não ser em Páscoa? E por que o derramado do Espírito Santo não veio em qualquer outro momento, mas veio justamente no momento de Pentecostes? Porque Pentecostes fala de colheita, amém? Então, para a profecia se cumprir, teria que acontecer justamente na festa. E a festa de Pentecostes é marcada pelo grande derramado do Espírito Santo sobre aqueles discípulos de Jesus, que ainda não eram chamados de cristãos, amém? Ainda não havia esse nome cristão. Ainda era algo muito embrionário, muito no começo. Aqueles homens estavam ali reunidos esperando que algo acontecesse. E
A palavra nos fala que quando eles estavam reunidos, veio sobre eles o Espírito Santo. Cumpriu-se a promessa de Joel, capítulo 2. Amém? Aonde ele fala sobre o derramar do Espírito Santo justamente em Pentecostes. Cumprindo-se o dia, eles estavam reunidos. Amém? E aí nós falamos o seguinte: por que em Pentecoste? Pense, tudo tem um paralelo verdadeiro. Tabernáculo era a habitação de Deus. Jesus se tornou o tabernáculo vivo de Deus, andando sobre a terra onde Deus estava nele. Páscoa fala do Cordeiro, que foi morto, seu sangue derramado, e trouxe livramento da morte para o povo hebreu. Jesus é o Cordeiro, que derramou seu sangue para nos livrar da morte. Pentecoste fala sobre o quê? Colheita. O que é que acontece na festa de Pentecostes, no dia de Pentecoste? Uma das maiores colheitas de alma que aconteceu. Após aqueles discípulos, 120 discípulos estarem reunidos naquele lugar e forem cheios do Espírito Santo, eles receberam uma ousadia do Senhor para pregar de uma maneira como nunca haviam feito. E naquele dia houve uma colheita sobrenatural de almas. Aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, cheios de virtude, de poder, de eloquência, de sabedoria, de ousadia. E quando eles começaram a falar em outras línguas, aqui nós temos duas maneiras de nós entendermos e interpretarmos. Primeiro, estavam falando em línguas estranhas, em outras línguas, literalmente. Segundo, a maneira como aqueles homens que estavam reunidos naquelas festas, a festa de Pentecoste trazia gente de todas as nações, assim como o tabernáculo, assim como o Páscoa, até os dias de hoje. Você vai em Israel nas festas, vem gente de todos os lugares do mundo. Você anda pelas ruas de Jerusalém, você vê gente de todas as nações, porque todos se reúnem ali para celebrar. Judeus do mundo inteiro, cristãos do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro vai para os dias das festas. E justamente no dia da festa se cumpriria a promessa, porque o Senhor fala para os discípulos que vocês vão pregar para todas as nações da terra e vão fazer discípulos de todas as nações. E naquele dia de Pentecostes estava reunido em Jerusalém povos de todas as línguas, tribos e raças. Mas como eles iriam pregar o evangelho para pessoas que falavam outras línguas, se eles não falavam outras línguas? Eles falavam o hebraico, talvez o aramaico, um pouco do grego, mas não falavam as línguas dos outros povos que estavam ali. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, e a virtude do Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em novas línguas. E as pessoas de outros lugares que estavam passando por ali, quando os ouviam eles falando das grandezas de Deus na própria língua materna. O Espírito Santo transliterava aquela língua que era estranha aos ouvidos daquelas pessoas, como se eles estivessem falando português, inglês, japonês, espanhol, russo, francês. Então, aquelas pessoas começaram a ouvir das grandezas de Deus, ouvir a mensagem das boas novas. Aquela mensagem impactou aquele povo, e aquele povo ficou assustado. O que é isso que está acontecendo? E eles olharam para aqueles homens pelas suas vestimentas, pela toda a questão cultural que mostrava que eles eram o quê? Hebreus, israelitas. Não eram povos da língua deles. E diz, como que nós, sendo de outras línguas, ouvimos estes homens falarem das coisas de Deus na nossa própria língua? Deus estava ali alcançando o quê? Nações. Deus estava ali fazendo uma grande colheita, não apenas do fruto da terra. A revelação de Deus, irmão, na Bíblia é progressiva. Deus nunca começa em cima, ele começa pavimentando e progressivamente trazendo entendimento ao povo. Ele fala sobre uma colheita terrena, de frutos terrenos. Ele fala sobre terra terrena. Ele fala sobre uma conquista terrena.
E depois ele parte em um outro nível, ensinando as conquistas a nível espiritual. Israel foi treinado para batalhar e fazer guerras terrenas. Israel foi treinado, ele foi adestrado, ele foi doutrinado por Deus, culturalmente inserido neles a conquista de territórios. E foi essa a promessa de Deus. Vocês vão ter terras. A terra dos inimigos de vocês vão vir para vocês. Vocês vão ser ricos, vocês vão ser prósperos na terra. Vocês vão ensinar o que é prosperidade para o mundo. E até hoje, Israel ensina o que é prosperidade para o mundo. Israel ensina o que é prosperidade vivendo num deserto. Em um pedacinho de terra que se você for Israel, você fica assim, como é que esse povo consegue ser rico? Com esse tamanhozinho de terra. Com tudo sendo contrário a eles. Cercado de inimigos. Tendo que ter uma preocupação com a área militar enorme, como nenhuma outra nação tem. Porque olha para a direita, inimigo. Olha para a esquerda, inimigo. À frente, inimigo. Atrás, inimigo. Não tem tanta água potável. A terra, por sua questão geográfica, não é produtiva. Mas como que eles conseguem produzir? Como que eles conseguem se defender? Como que eles conseguem ser prósperos? E uma nação que tem relevância a nível mundial, sendo um povo pequenininho. Por quê? Por causa da cultura que Deus ensinou a eles. Através das festas. Festa não é só momento de brincadeira. Festa é momento de aprendizado. Eles aprenderam, irmão. Eles aprenderam. Por isso a gente não pode desprezar as festas. Não como algo apenas de doutrina, mas como algo espiritual para as nossas vidas. E aí então Deus está dizendo, em Atos, agora eu vou ensinar para vocês um outro nível de conquista, um outro nível do que significa Pentecostes. Agora não é uma colheita terrena de frutos apenas. É uma colheita de almas, de vidas. Vidas, amém? Provérbios fala que o homem que ganha almas, esse é sábio. Provérbios 11:30. O homem que ganha almas, este é sábio. O fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha almas é sábio. Você já pensou que a Bíblia está relacionando frutos, árvore e vida? Frutos, árvore e vida. Jesus, quando ele faz um milagre a um homem que estava cego, e aquele homem, de repente, nunca tinha visto nada. E ele abre os olhos, ele começa a ver árvores. Jesus vai lá e ele faz o milagre e ele começa a ver árvores. Ele diz, eu vejo árvores andando. Árvores andando. E aí Jesus fala, calma aí. Seu olho foi aberto demais, você está vendo o mundo espiritual. Deixa eu abrir agora. Aí quando Jesus faz a oração de novo. Agora eu estou vendo homens. Por que na primeira vez ele vê árvores? É tipo, Jesus fez um milagre, passou do nível. Entendendo? Deixa eu trazer você para o nível terreno de novo. Abriu o olho além daquilo que ele deveria ver. Ele diz, eu estou vendo o mundo espiritual, estou vendo árvores. Árvores que geram frutos. E aí Deus disse, deixa eu baixar o nível, vou trazer a visão sua para cá. Orou novamente, e aí diz, agora eu estou vendo homens. Nós precisamos ter a visão espiritual aberta. Diga, minha visão espiritual precisa ser aberta. Minha visão espiritual precisa ser aberta. E quando nós olhamos para as festas bíblicas e Pentecostes, é isso que o Senhor quer fazer. Abrir os nossos olhos para vermos as realidades espirituais. Amém? Então, colheita. Pentecostes está relacionado à colheita. Tanto a festa celebrada pelo povo hebreu, pelo povo judeu, como o novo significado que Jesus traz na igreja para Pentecostes. Você não perde o que já foi revelado. Amém? Diga, o que foi revelado, a gente não perde. A gente só acrescenta a nova revelação. Qual é o nosso problema? A gente quer deixar o Velho Testamento para trás, anular tudo, e quer ficar só com o Novo. Não existe separação na Bíblia entre Velho Testamento e... Não existe. Na nossa Bíblia, irmão, só está assim por uma questão didática. Só está assim por uma questão didática. Hoje, uma bênção facilitada. Aqui você tem os livros escritos, cada um, ordenado, 66 livros, capítulos, versículos,
tudo fácil para você fazer a leitura. Mas não é assim que a Bíblia é feita. Não é isso, não tem uma divisão nos céus entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Até aqui vale, daqui para cá não vale mais. Não. Tudo é uma sequência de revelação, são conhecimentos agrupados um sobre o outro. São níveis que Deus vai trazendo para nós entendermos, amém? O povo cristão, nós como povo de Deus, não podemos desprezar as revelações que Deus trouxe. Jesus olhou para o que nós chamamos de Velho Testamento e ele falou aquelas palavras, amém? Os apóstolos olharam para aquilo que a gente chama de Velho Testamento e eles pregaram em cima de onde, irmão? Eles não tinham Novo Testamento para pregar, irmão. Eles não tinham o Novo Testamento. Eles tinham a Bíblia, o Pentateuco, os 5 livros da lei. Eles tinham todos os livros que estavam no Velho Testamento. E em cima desses livros, eles pregavam. Eles ministravam. E traziam o quê? A revelação para um tempo novo de Deus. Amém? Amém. Então não existe novo sem o velho. Amém? Então quando nós falamos para as festas, a festa de Pentecostes, ela fala sobre frutos e sobre colheitas. E há 3 tipos de frutos. Amém? Diga, há 3 tipos de frutos que nós produzimos, né? Primeiro, é o fruto natural. O fruto natural é aquele que a terra produz. E foi esse um dos ensinamentos do Senhor, né? Levíticos 25:19 diz assim: a terra dará o seu fruto, vós os comereis com farturas e habitareis em segurança. O fruto natural. A terra produz o fruto natural, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos faz prosperar. Toda a prosperidade do homem que Deus tem para dar em matéria vem de onde? Da terra. Tudo que você precisa para se manter vem da terra. No capítulo 28 do Deuteronômio, do versículo 1 ao 14, o Senhor libera as bênçãos sobre o povo de Israel. E uma das coisas que ele diz: bendito serás no campo, bendito será o fruto da terra. Bendito será tuas vacas, teus bois, tuas ovelhas nos currais. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Deus está liberando bênçãos sobre a vida do povo, abençoando os frutos que a terra produziria. Amém? Então, o fruto natural. Então, qual é o desejo de Deus para nós? Que nós prosperemos. Que você tenha o suficiente para você e até mais para abençoar a outros. Amém? Que você possa prosperar na terra. Que você possa ter o acrescentar de Deus que nós demos aqui em Mateus capítulo 6, aonde diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Segundo, o fruto do Espírito. Diga, fruto do Espírito. Primeiro, o fruto natural é aquilo que a terra produz. Segundo, o fruto do Espírito é aquele que o Espírito Santo produz em nós. Gálatas capítulo 5, 22 ao 23, nos fala sobre os frutos do Espírito. Que frutos são esses? São os frutos que são produzidos em nós. E aí eu vejo, porque quando Jesus curou aquele cego, ele viu árvores, em vez de ver homens. Porque o que produz frutos? Árvores produzem frutos. Amém? E o Espírito Santo é que produz os frutos em nós, certo? Mas o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, 22 e 23, é amor, diga alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há
lei. Então nós somos uma árvore onde o Espírito Santo está trabalhando como o agente principal, gerando em nós esses frutos. Porque a árvore de si mesma não pode produzir, a não ser ela seja inspirada, ela seja alimentada para que ela possa produzir. A árvore natural produz frutos naturais. Uma árvore espiritual produz frutos espirituais. Amém? E o que o Espírito Santo produz em nós? Frutos espirituais. Justamente quando você vê falando sobre isso, que nós produzimos alegria, nós produzimos paz, nós produzimos longanimidade no Espírito, nós nos tornamos benignos, nós nos tornamos bondosos, fiéis, mansos, controlados. Por quê? Por causa do fruto do Espírito em nossas vidas. Amém? Terceiro, o fruto que nós produzimos. Diga primeiro, o fruto natural, que a terra produz. Segundo, o fruto do Espírito, que o Espírito Santo produz em nós. E terceiro, o fruto que nós produzimos, que é aqueles que nós geramos pela comunhão e obediência a Deus. Esse é o fruto que nós produzimos pela comunhão e pela obediência a Deus. João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito, e assim vos tornareis meus discípulos. Frutos que nós produzimos. Já não é o fruto que o Espírito Santo produz em nós, não é o fruto que a terra produz para nos sustentar, mas é o fruto que nós produzimos. Primeiro, o fruto de arrependimento. Diga, fruto de arrependimento. João Batista, que foi o precursor do Senhor Jesus, que é chamado o cumprimento da profecia de Isaías, onde diz, a voz que clama no deserto. E ele diz, eu sou essa voz que clama. A voz daquele que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Quando os religiosos judeus vieram, na sua época, para vir até ele, para cumprir o rito do batismo, ele confronta esse povo e diz, vocês estão vindo dizendo a si mesmo, nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da promessa, nós somos isso, somos aquilo. Estão alicerçados na autojustiça pessoal. Ele diz, eu vos digo que Deus pode suscitar filhos até mesmo dessas pedras. E o que não faltava naquele terreno era pedra. Ele está dizendo, o batismo pelo qual vocês vão passar não é o batismo baseado na alta justiça. Não, eu vou batizar porque eu sou muito bom. Eu vou batizar porque eu sou justo. Eu vou batizar porque eu ando certinho. Não, esse é o batismo do arrependimento. E aí, em Mateus capítulo 3, versículo 8, eles dizem assim, produzir fruto digno de arrependimento. Quem que está sendo desafiado a produzir fruto? Aqueles homens, nós. Produzir fruto digno de arrependimento. Ele está dizendo, não basta você dizer que é filho de Abraão. Não basta você dizer que vai à igreja. Não basta você dizer que pertence a uma igreja evangélica, ibreque, presbiteriana, sei lá qual for a placa denominacional. Não é isso que conta no céu. Mas o desafio é, você precisa produzir frutos dignos de arrependimento. Então, o primeiro fruto que nós somos chamados a produzir pela obediência e a comunhão com Deus é o fruto de arrependimento. Jesus, na sua pregação, começou a pregar dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? Atos 2:37, quando os apóstolos estavam reunidos depois do Pentecoste, que a multidão foi impactada e chegaram para eles e disseram, irmãos, varões, o que nós devemos fazer? E eles disseram, arrependei-vos. Arrependei-vos. Não há entrada no reino sem arrependimento, irmão. Ninguém vai entrar no reino baseado na sua justiça própria.
Ninguém vai entrar no reino dizendo eu nunca matei ninguém. Ninguém vai entrar no reino dizendo eu nunca roubei ninguém. Ninguém vai entrar no reino dizendo assim, eu fui um bom filho. Ninguém vai entrar no reino dizendo eu sou um bom marido. Ninguém vai entrar no reino dizendo eu sempre procuro fazer as coisas certinhas. Nós só entramos no reino de Deus através do arrependimento. Segunda coisa dentro do terceiro ponto. É o fruto das boas obras. Diga frutos das boas obras. Esse é o fruto que glorifica Deus diante dos homens. Amém? Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está no céu. Como que Deus é glorificado diante dos homens? Através dos frutos que você gera de boas obras, no lugar aonde você trabalha, no lugar aonde você mora, aonde você passa. E algo que antecede essa produção dos bons frutos é luz. E ele diz: e brilhe a vossa luz. Eu falo aqui de luz, irmão, comportamento. Toda vez que você tem um bom comportamento como filho de Deus, aquilo é luz para que os olhos das pessoas que estão em trevas possam ver coisas de Deus na tua vida. Porque onde tem trevas não tem visão, não tem discernimento, não tem conhecimento. Por isso que quando Deus começou a produzir na terra, antes de fazer o caos que estava a terra, ele diz: haja luz. Haja luz, porque sem luz nada começa, nada acontece. E por isso Jesus diz: vocês são luz do mundo e sal da terra. Luz do mundo e sal da terra. Então, é nisto, né? Obras, boas obras, fruto das boas obras. E o fruto que geramos por ser uma nova criatura. Esse é o fruto que nós geramos por ser uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eu tenho uma camisa ali, pega essa camisa para mim ali, né? Traz aqui para mim, Abner. Vamos lá. Diga: eu nasci de novo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, isso que tudo. A partir desse momento, você está apto para produzir o quê? Boas obras. Amém? Pode voltar. Obrigado. Efésios 2,10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas. Somos o quê? Feitura dele. Deus, criados e gerados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Por quê? Porque através da natureza, nova natureza que nós temos, nós estamos capacitados a fazer boas obras. Pense, entenda, olha como que a inversão dos valores muda totalmente o princípio. Muitas pessoas estão querendo fazer boas obras para merecer o céu. E isso lança fora tudo que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu sou bom, por isso Deus tem que me salvar. Um dia eu estava conversando com uma pessoa no refeitório da fábrica e ele me disse: olha, se não tiver um lugar no céu para mim, Deus foi injusto. Eu falei: por quê? Porque eu sou uma pessoa muito boa. Eu falei: oxa! Porque nós estamos invertendo, nós achamos que porque somos bons e fazemos boas obras é que vamos para o céu. Não é porque vamos para o céu que fazemos boas obras. A natureza antecede a obra. Não é a obra que antecede a natureza. A natureza de uma pessoa determina as obras que ela faz. Se a sua natureza for má, suas obras serão? Ainda que você faça boas obras, a natureza é má. Jesus chega para os fariseus, Mateus capítulo 12, versículo 3 e 4. Ele diz: como vós podeis dizer boas coisas sendo mal? Ele chama atenção. Eu estou ouvindo vocês falarem coisas boas. Como que vocês
podem falar coisas boas se vocês são maus? Ou seja, vocês são é igual o elogio de uma pessoa falsa. Mais ou menos assim soa para Deus. Imagine você diante de uma pessoa, você sabendo que ela é falsa, meu irmão, ao extremo. E ela está dizendo, nossa, como eu gosto de você, você é uma amiga tão preciosa, e você sabendo que há pouco tempo atrás ela escarneceu de você diante de todo mundo. Você vai ficar olhando assim para ela e vai dar vontade de dar um abraço nela. É assim a palavra de verdade na boca do mentiroso. É assim as boas obras na mão de alguém que é mau. Porque ele não faz boas obras porque ele quer o bem, ele faz boas obras porque ele quer evidência. Porque ele quer relevância, porque ele quer reconhecimento. E isso é mal diante de Deus. Então, até a coisa boa que um homem faz é mal diante de Deus. Soa como mal. Então, você não foi criado. É a partir da sua criação que determina o que você vai ser. Por isso que nós somos gerados em Deus e não gerados em nós mesmos. Amém? Gerado em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá, B, ou C, ou D, não sei, A, B, C, D, né? O fruto do discipulado. O fruto do discipulado. Jesus, antes de ascender ao céu, ele deu uma ordem aos discípulos, Mateus 28, 19, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos, gerar discípulo, produzir discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o último comando de Jesus aos seus discípulos. Ele diz, ide produzir frutos de discipulado. É aquilo que nós geramos através do discipulado. Discípulos. Jesus disse que nós seríamos as testemunhas deles depois de ser capacitado pelo Espírito Santo. Produzir discípulos para Deus. É o fruto do discipulado que gera o que? Caráter de Jesus na vida das pessoas. É quando a convivência com nós e quando a sua convivência com as pessoas, é quando na sua célula, é quando na igreja, é quando na escola de líderes, é quando no momento de ensinamento da palavra, você está produzindo nas pessoas, através do ensinamento, o caráter de Jesus, imprimindo nas pessoas esse caráter, não o nosso caráter, mas o caráter de Jesus que está em nós. Por isso Paulo, quando chega à igreja, se eu não me engano, os Efésios, ele fala sobre isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aquilo que de mim ouvistes, aquilo que em mim vistes, isto fazei. Isso é se tornar um fazedor de discípulos. É os frutos do discipulado, amém? Através da experiência do Pentecostes. A experiência do Pentecostes te capacita para se tornar uma pessoa que frutifica no discipulado. Você está capacitado para reproduzir o caráter de Jesus nas pessoas, amém? Alguém pode dizer amém? Amém. Nós não somos apenas mensageiros de uma mensagem. Jesus nos deu uma missão que vai além de ser um pregador. Ele está dizendo, vocês serão fazedores de discípulos. É isso que ele diz. Ele não diz apenas vai e prega. Ele diz vai e faça discípulos. Ele não diz vai lá, apenas anuncia. Não, faça discípulos. A pregação faz parte, mas ela não é o final. Ela é um meio por onde a mensagem é conduzida aos ouvidos das pessoas. Mas o objetivo final é fazer discípulos, porque só discípulo se torna imitador. Bem? Ouvinte não se torna imitador. Só discípulo se torna praticante. Ouvinte não se torna praticante. Por isso o apóstolo Tiago diz, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas
praticantes da palavra, porque a prática está conectada com o discipulado, porque o discipulado é a modelagem de caráter, amém? E caráter fala sobre exatamente quem você é. São as suas características. É aquilo que compõe a pessoa, a sua pessoa. Então você é o seu caráter, amém? E discipulado fala isso, gerar o caráter de Jesus em nós, amém? Então diga, Pentecoste nos desafia a frutificar. Por isso, como nós falamos de Pentecoste, querido, Deus traz um novo nível de entendimento. Agora não é apenas prosperar financeiramente. Agora não é apenas ter o seu celeiro abastecido. Não é ter uma casa nova meramente. Não é apenas ter um carro novo. Não é apenas ter uma empresa. Não é você ter um avião. Não é você ser próspero, abençoado dos frutos da terra. Agora Jesus está trazendo para Pentecostes um novo sentido. É riqueza espiritual. É poder espiritual, é vida de Deus na tua vida, amém? É a alegria do Espírito Santo, é a alegria do céu para que você possa desfrutar das conquistas da terra, amém? É para que as conquistas da terra tenham sentido além daquilo que é transitório. Então nós não seremos ricos apenas para conosco, para com a terra, mas nós seremos ricos para com Deus, porque essa é o nível de riqueza e da excelência, o nível superior de riqueza, porque a terra vai passar, amém? Teu carro passa, tua casa passa, tua roupa passa, o dinheiro do banco passa, você não leva ele com você o dia que você vai para a sepultura, mas as riquezas espirituais, aquilo que você colheu espiritualmente, os frutos gerados espiritualmente, esses permanecem por toda a eternidade. Alguém pode dizer amém? E pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Você não está abandonando a prosperidade terrena. Nós temos dificuldade de tratarmos com essas duas coisas, né? A gente é meio 8 ou 80, né? É 8 para cá ou 80 para lá, né? Deus está dizendo, não despreze aquilo que você já recebeu. Acrescente sobre aquilo que você já recebeu. Porque deixa eu dizer uma coisa, se você for uma pessoa próspera, cheia do Espírito Santo, quantas pessoas não podem ser abençoadas? Porque Pentecoste, irmão, o Espírito Santo, quando veio sobre a igreja, ele trouxe sobre a igreja mais um fruto que eu quero acrescentar aqui, o fruto da comunhão, da fraternidade. Porque diz que quando veio o Pentecoste, eles foram cheios do Espírito Santo, eles andavam juntos, eles comiam juntos, eles compartilhavam de tudo que eles tinham uns com os outros. E a Bíblia diz que não havia falta, não havia escassez entre o povo de Deus. Eles vendiam as suas propriedades, aqueles que tinham mais posses, que eram mais abastados, ajudavam os outros, eram ajudados. Então, um outro fruto que veio em Pentecoste foi a fraternidade, a comunhão entre os irmãos. E onde o Espírito Santo de Deus está, irmão, tem comunhão. Todo lugar que você vê começa a ter muita desavença, muita crítica, fofoca, um olhando para a roupa do outro, olhando como é que está o cabelo. O dia que você vir à igreja e você tiver mais lembranças e memórias do culto sobre a roupa do irmão, o cabelo do irmão, a maneira como o irmão estava sentado, pode ter certeza, não era o Espírito Santo que estava influenciando você naquele culto, era um espírito estranho que estava te influenciando. Porque onde o Espírito de Deus está, aonde tem Pentecostes, tem fraternidade, tem comunhão, tem amor entre irmãos, amém? E a Bíblia diz que eles viviam na singeleza de coração. O povo que olhava de fora admirava a igreja, não pela estética da igreja. A igreja não pode ser admirada porque tem um templo lindo, maravilhoso, grande. Pode ter. Mas não deve ser esse o brilho. Deve ser olhando para nós e dizer assim, esse povo tem comunhão. Eles ajudam uns aos outros. Eles têm compaixão pelos outros. Porque a pior coisa é você encontrar um irmão falando mal do outro. Não, mas a gente fala para orar, né? Geralmente, irmão, quando a gente está falando mal de alguém, a gente não ora. Porque se você orar, você não estaria falando mal. É porque a gente cria umas estratégias, né, espirituais, né? Estratégia assim para ficar espiritual, para não ficar ruim. Olha, irmão, precisamos orar.
Deixa eu te contar. Tá vendo? Mas primeiro ele fala, precisamos orar. Para tornar espiritual, né? Para não dar aquela coisa que a gente é carnal. Nossa, você viu a irmã? Mas a irmã precisa de muita oração. Né? Meu Deus do céu, a família dela, olha o casamento dela, olha que a gente começa a escrachar a pessoa, diminuir a pessoa, difamar, e depois a gente fala, e geralmente depois você termina, irmão, você passa por outros assuntos e nem orar vai. Então a pior coisa é você ver alguém falando mal de outra pessoa. A pessoa errou, errou sim, erro tem que ser confrontado, mas então vai até a pessoa e confronta. Ou pelo menos vai até a liderança dela e diz, olha, está acontecendo isso com o fulano, que eu estou vindo aqui com você. Entendeu? Que é responsável por cuidar. E nada mais do que isso. Mas não adianta até chegar ao líder e você passar por 10 irmãos, entendeu? O problema é que quem ouve é contaminado. A gente passa a olhar para a pessoa e não tem jeito, irmão. A lembrança que vem é... Você já chega, você nem conhece a pessoa, você não sabe se é verdade, se é mentira, mas a primeira coisa que vem na tua cabeça é o que a pessoa te diz sobre ela. Você já se limita a aprofundar na vida da pessoa e conhecer a pessoa. Você já tem um pré-conceito. Um preconceito que impede você de se aproximar daquela pessoa. Você já tem uma indiferença emocional com aquela pessoa. Nossa, essa pessoa é assim. Nossa, essa pessoa é desse jeito. Meu Deus, eu tenho que me proteger. Então, irmão, como diz em Colossenses, não faleis mal uns dos outros. Amém? Fica a dica para você. Diga para o seu irmão, diga, fica a dica aqui. Para nós encerrarmos. Não fale mal do seu irmão. Amém? Diga, célula, não é lugar de falar mal. Diga, momento depois do culto, não é lugar de falar mal. Foi uma visita na sua casa, sentou na mesa, não é lugar de você falar mal. Não fale mal de outras igrejas. Não fale mal de outras famílias. Ah, tem o pastor fulano de tal, deixa ele nas mãos do Senhor. Ah, tem o irmão tal, tem tal lugar, deixa ele nas mãos do Senhor. Se o que você vai falar não vai acrescentar mudança na vida dessa pessoa ou naquela instituição, por que você vai falar? Vai só passar a desfazer a tua carne. Não pense, a tua carne é fofoqueira. A tua carne é fofoqueira, a tua natureza mais é fofoqueira, irmão. É fofoqueira. Gosta de fofocar, gosta de ficar bisbilhotando a vida dos outros, né? Entendendo? Sabe por que as redes sociais têm tanto poder? Sabe por que a rede social tem tanto poder? Porque é um jeito atual, é um jeito tecnológico de você se tornar um grande futriqueiro, entendeu? Às vezes você vê alguém desaparecido da rede social, você fala, onde tá fulano? Você vai lá no perfil dela para ver, entendeu? Ah, não tá aparecendo para mim, né? Só para mim que não tá aparecendo, né? A gente sabe de tudo que está acontecendo, irmão. Sabe de tudo que está acontecendo na vida de todo mundo, né? E a gente também dá munição, né? Você posta onde você está, o que você está fazendo, né? Todo momento, né? Mas tem os fofoqueiros de internet, né? Tem os fofoqueiros de internet, amém? Mas não estou dizendo que você não possa ver rede social, amém? Só não veja com esse espírito, amém? Né? Tenha os bons olhos, porque aquele que tem luz nos olhos vai ver coisa boa, mas aquele que tem trevas vai ver coisas ruins. Vamos ficar em pé? Amém?